Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos na noite de hoje. O tema hoje é gratidão. E essa palestra está embasada no livro da nossa querida e amada Joana de Ângeles, escrito por Divaldo Pereira Franco quando estava ainda encarnado, né? É um dos últimos da coleção psicológica de Joana de Ângeles. E tem uma palestra no YouTube do Divaldo sobre o livro, claro, 1h30 de palestra, né? E ele faz uma profunda conversa sobre o livro, muito interessante, recheado de pequenas histórias, maravilhoso que o Divaldo apresenta. Recomendo ir ao YouTube e olhar a palestra do Divaldo Pereira Franco sobre a psicologia da gratidão, que é uma palestra maravilhosa. É 1h30 e ele conta as histórias muito interessantes. Então, vamos lá. A doutrina espírita faz que nós procuramos a nossa felicidade. E como é essa nossa felicidade? Como encontrar a felicidade aqui, encarnado nesse momento? O que é ser feliz? O que é ser harmônico? O que é estar satisfeito? A Joana de Ângeles vem propor a questão da gratidão. Que a gratidão entre nas nossas vidas como uma luz interna. Eu vou procurar a minha felicidade, a minha harmonia, o meu amor próprio internamente. Eu vou me auto-iluminar. Essa é a proposta da Joana de Ângeles. Qual o significado da nossa vida? O significado da nossa vida é nos iluminar, nos desenvolver interiormente, procurar todas as virtudes de amor, de alegria, de harmonia internamente. Porque no momento que nós fizermos esse movimento para dentro e nos iluminarmos, vai refletir exteriormente. E vamos ser seres cooperadores de um planeta mais harmônico. Vamos cooperar no planeta Terra com atitudes mais harmônicas. A Joana vem propor a nossa alta iluminação. É a velha reforma íntima, mas principalmente com atitudes interiores. As nossas reflexões interiores, que obviamente vai refletir no nosso proceder. Então, se nós formos procurarmos o sentido da palavra gratidão, no dicionário diz reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, agradecimento. E a Joana vem dizer que gratidão é muito mais que isto. Porque no momento que alguém faz uma atitude para comigo, eu vou retribuir essa atitude. Então, na realidade, essa atitude é uma retribuição e não é a gratidão. Ela fez para comigo e eu vou retribuir. E nesse momento de retribuição, eu posso estar envolvido com sentimentos de não ficar por baixo. Sentimentos de orgulho. Ele fez para comigo, agora eu tenho obrigação de fazer para com ele, para não ficar submisso. Nós temos que ter cuidado com esse sentimento. Isso não é gratidão. Isso é retribuição. A vizinha veio e me deu um bolo. Eu vou fazer um pão muito mais gostoso que o bolo dela e vou dar para ela.
Isso não é ser grato, isso é retribuir. Retribuir de maneira? De maneira materialista. Porque nós vivemos no mundo materialista e muitas vezes nós deixamos nos envolver nesse materialismo, mesmo sem saber. Então, a Joana desdobra essa questão da gratidão. Então, Joana diz assim, o verbete gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça. Ou gratos, que traduz como agradável. Por extensão, significa o reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. É gratuito, é concedido. Então, quem faz a verdadeira gratidão? A natureza. Todos os amanheceres está aí o sol a nos iluminar. O sol, a existência dele, o objetivo dele é iluminar a todos, sem pedir nada em troca. Ele não ilumina o vizinho melhor, ele não ilumina o que tem o melhor carro, o que tem a melhor beleza, não. Ele ilumina a todos. As flores derramam os perfumes a todos, os bons, os maus, os feios, os bonitos, gratuitamente, sem pedir retorno, sem pedir equiparação. Então, na página 26, é essa questão que Joana trabalha, a questão da gratidão. Agora, a questão da gratidão de retribuição, sendo uma retribuição com carinho, a Joana disse que pode sim ser um primeiro passo para nós olharmos aquela pessoa que nos fez o bem. Pode ser o início. Então, diz assim, a gratidão é uma bênção de valor desconhecido, porque sempre tem sido considerada na sua forma simplista e primária, sem conteúdo psicoterapêutico de que se serve. Então, a Joana traz uma questão do conteúdo psicoterapêutico, psicológico, as nossas questões emocionais, que a partir do momento que nós trabalharmos a gratidão, vai ter movimentos internos meus, nossos movimentos psicológicos nossos internos, e vai ser terapêutico para a minha vida, terapêutico para mim entender, terapêutico para eu amar, ser mais humilde, ser feliz, ser harmonioso. Então, ser grato por tudo que te chega. E aí nós temos que analisar, fazer reflexões, o que me chega para me ser grato. Então, muito agradecer. A oportunidade da reencarnação, dívida com a esperança. Agradecer por estarmos vivos nesse momento. Por que agradecer? Porque para nascer, há uma reorganização no plano espiritual desses mentores que nos ajudam a nascer de muita profundidade. É escolhidos os pais, é escolhidos as famílias, é escolhido o perfil que nós vamos desenvolver, o país que nós vamos reencarnar. Então, é uma dádiva de Deus para que nós nasçamos. Para que nós vamos nascer, então? Para nós sermos felizes, mas como nós vamos ser felizes? Nos melhorando internamente. Agradecendo diariamente por estarmos vivos nesse momento aqui na Terra. Por que muita gente desencarnou na pandemia e nós nos desencarnamos e estamos vivos aqui nesse momento?
Porque nós vamos observar os que desencarnaram e ficamos vivos. Por quê? Para aprender mais. Foi dada a oportunidade para nós crescermos mais e crescermos diariamente, agradecendo o momento de estarmos vivos nesse momento. Porque nunca no planeta Terra teve um movimento de tanto reforma, mudança das questões étnico-raciais, a mudança das questões dos gêneros masculinos e femininos. Tudo isso está sendo discutido, está sendo mudado, esses pensamentos arcaicos das raças, das opções sexuais. E nós estamos revendo essas colocações antigas, repassadas por outro viés. Acolhimento dos pais, dívida de oportunidade. O Evangelho tem um capítulo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E nós temos que nascer através de um pai e de uma mãe. Então, ser grato a esses pais, mesmo que esses pais sejam os pais difíceis, seja uma família complexa, nós temos que agradecer, porque para reencarnar precisamos dessa questão biológica de um pai e de uma mãe. E se estamos reencarnados com eles, é que devemos algumas questões através da lei da causa e efeito. Estamos reunidos em famílias, não por acaso, por necessidade de aprimoramento dentro da família. Agradecer pela escola para instruir, para a profissão, a dívida com o saber, a sociedade. A minha profissão, por mais humilde que seja, ela faz a roda da sociedade funcionar. Então, vamos ser gratos. Eu queria ser médico, mas não sou médico. Nessa reencarnação, não foi dada a oportunidade de ser médica. És professora, mas eu quero ser médica. Essa profissão de professora, nessa reencarnação, vai fazer eu desenvolver mais aptidões a nível espiritual que sendo médica. Então, quer dizer que eu não posso ajudar as pessoas? Posso. Eu posso, numa casa de saúde, num hospital, fazer visitas para os doentes, auxiliar uma pessoa doente, continuando na minha profissão. Eu posso ter essa minha ambição profissional, que eu queria ser médica, como hobby. Eu sou professora, mas eu queria ser artista. Então, desenvolva como hobby as questões de manuais, para ser feliz, para ser harmônica contigo mesmo. Mestre, amigos, benfeitores, dívida com a generosidade e amparo dos estímulos dos espíritos. Os mestres, os amigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, nunca estamos sós. As pessoas, às vezes, saem no portão, esquece o ferro ligado, aí volta, aí chega lá no portão, o ferro ficou ligado, o ferro ficou ligado. Aí, quem sabe que eu deixei o ferro ligado, vai lá, realmente chega dentro de casa, o ferro estava ligado, desliga o ferro, e depois comenta, como eu sou boa, eu deixei o ferro ligado, mas quando eu cheguei ao portão, eu me lembrei que o ferro estava ligado, voltei e desliguei. Olha, que pessoa bem orgulhosa, o pobre do coitado, do nosso espírito protetor, foi a viagem toda dizendo até o portão, o ferro está ligado, o ferro está ligado, o ferro está ligado, aqui no nosso ouvido. Depois a gente diz, como eu sou boa, eu esqueci o ferro e me lembrei. Coitado, ele vive, está sempre atrás de nós, meu irmão, não faça. Meu irmão, não vá por ali. Meu irmão, pense bem. E nós batemos o pé. E depois, ele me deixou, esse meu espírito não me aceita, ele não me ajuda. Mas, coitado, às vezes ele grita da nossa vida. E nós queremos ouvi-lo? Não. Nós nos subimos no nosso egoísmo. Eu sou. Natureza, alimento, dívida com o planeta. Estamos reencarnados no planeta Terra, um planeta que está em processo de desenvolvimento, graças a Deus.
Existem outros planetas que são populosos, que têm uma população, sim. Existem seres que moram em outros planetas mais grosseiros, mais difíceis. Nós estamos aqui no planeta Terra e vamos auxiliar a mudança. A tecnologia, a medicação, dívida com os inventores. Essa questão dos cientistas, os cientistas às vezes perdem a sua vida a pesquisar medicamento, tecnologia, para nós vivermos com mais qualidade. Nunca no planeta Terra teve tanta tecnologia para preservar a vida. Eles dão a sua vida, eles são gratos, eles fazem da sua vida estudos para nos darmos sem procurar retribuição. Allan Kardec foi um exemplo que codificou a doutrina espírita e gastou a sua saúde, ficou fragilizado durante os estudos profundos que ele fez. Diversão e lazer, dívida com o tempo. Vamos ser gratos ao momento de lazer. Aquele momento de alegria. Obrigada, Senhor, por estar aqui. Por estar no meio da família, por estar com meus filhos, por estar com os meus netos. Orientação espiritual, dívida com os espíritos que estão sempre ao nosso lado. O ingrato, segundo Joana, é alguém que perdeu o endereço da felicidade e, aturdido, deambula por caminhos equivocados. Ninguém nasce grato, nem consegue a gratidão de um salto. A doutrina espírita, a espiritualidade não dá saltos. Aprende-se a gratidão mediante sua prática, que deve ser iniciada na família. Essa sociedade é em miniatura família, na qual a efetividade manifesta-se com maturidade. Então, a maturidade, a importância da família, primeira célula da sociedade, a família. A criança aprende a ser grato dentro do lar, com pais que agradecem. Os pais amam os seus filhos e amam pela a oportunidade de ser pais. A Joana fala no livro do grande problema psicológico da síndrome do ninho vazio, que tem pais que têm dificuldade de conviverem com a casa vazia sem os filhos. Mas qual a necessidade de ter esse desenvolvimento da necessidade de ter seus filhos, se eles fizeram a parte incumbida a eles que foram amar os seus filhos e continuar amando mesmo que esses filhos não estejam presentes em seu lar. Isso é ser grato, é amar, é se desenvolver, é se iluminar sem retorno. Aí entramos num segundo nível de gratidão. Ser grato pelo mal que não, até agora, nós somos gratos pelo bem que nos chegou. É muito fácil agradecer pela família. Obrigada, Senhor, pela família. Obrigada, Senhor, pela comida. Olha, tudo dentro de casa, tudo cheiroso, tudo gostoso, tudo bonito. É muito fácil ser grato. Mas agora, nós vamos ser gratos pelo mal que não chegou. Que poderia ter chegado, mas não chegou. Ser grato pelo mal que não te chega. Surge a necessidade da gratidão, não apenas em relação ao que se recebe, mas, sobretudo, pelo que é possível oferecer-se, participando no espetáculo da vida, em sociedade, na condição de membro atuante, e não de parasita prejudicial. Então, devemos ser membro atuante, sendo grato, fazendo o bem para o próximo. Fora da caridade não há salvação. Já dizia Jesus. Então,
tendo a condição de vida equilibrada, vamos fazer o bem sem pensar nas retribuições, porque estamos numa condição mais desenvolvida psicologicamente, emocionalmente. Eu sou mais madura emocionalmente. Então, eu vou fazer o bem para o outro sem pensar na retribuição. Então, ser grato pelo mal que não nos chega. Acidentes. Quantos noticiários nós vimos que morrem? Aquele avião que caiu na Índia, morreu todos, só um sobreviveu. Só um sobreviveu. Imagina, não era o momento dele. Então, a gratidão dessa situação, acidentes que poderiam acontecer, um assalto. Eu gosto muito da história do João. Eu acho que eu já contei mais de uma vez, mas a história do João encaixa perfeitamente aqui. João veio à Terra, João era espírita, João era caridoso, João ajudava os pobres, João ajudava os cachorros, João ajudava, era trabalhador espírita, dava passe, dava palestra. Um dia o João sofreu um acidente e perdeu o braço. João se revoltou contra Deus. Como? Perdi o braço? Como é que eu vou fazer palestra? Como é que eu vou dar café para o meu irmão? Como é que eu vou ajudar a fazer caridade sem um braço? João se revoltou. E aí um dia, numa mensagem mediúnica que o João recebeu, meu irmão, o acidente seria pior, você ia ficar paraplégico numa cama. Você só perdeu o braço, meu irmão. Agradeça. Com outro braço você continua fazendo caridade. E a partir desse momento, João, fechou, pediu perdão a Deus e voltou para a caridade quietinho. O assalto que não nos chega, a doença que não chegou até nós, e mesmo chegando a doença até nós, tem meios de conseguir voltar à saúde. A guerra de vivermos num país que não tem guerra. Nosso Brasil é corrupto, que o Brasil não tem... Indiferente de partidos, o Brasil não tem jeito. O Brasil não tem jeito, tem problemas de corrupção, é claro, tem problemas equivocados de política, é claro que tem, mas nós não temos guerra. E se nós olharmos a guerra que está acontecendo, as atrocidades que estão acontecendo, é de chorar. A fome que não chega até nós. Mas eu queria comer um churrasco no final de semana e só tem galinha. Mas não está passando fome, tem galinha. Então guarde, se organize para um dia fazer churrasco em outro momento. Mas não está passando. Nós estamos falando de fome, de não ter nada para comer. A desumanidade das cadeias. Eles fizeram, eles têm que pagar, mas as nossas cadeias são desumanas. A miséria não é a pobreza, é a miséria. A privação cultural de não poder se colocar. Isso é um mal que não chega até nós. As catástrofes naturais. Aqui no Rio Grande do Sul, há pouco tempo. Na Índia, ontem, desabou a montanha em cima das cidades. Foram todas alagadas com barro. Fechou, acabou. O terrorismo. Esse é o mal que não nos chega. E outro terceiro nível. Ser gratos pelo mal que te chega. Agora a coisa é complicada. Até agora, Ana, eu aceitei a tua palestra. Agradecer pelo que eu tenho, tranquilo. Obrigada pela casa, não é porque eu queria, mas está legal. Obrigada pelo carro, que é um furdeco, mas está funcionando. Obrigada pela janta, que não é um churrasco de picanha, mas é uma galinhazinha. Obrigada. Agradecer pelo mal que não chega. Beleza, obrigado que eu não fui assaltado. Obrigado que não teve problemas terroristas aqui. Obrigado que eu não vivo na guerra. Agora, agradecer pelo mal que chegou, que me tocou. E por quê? Ser grato pelo mal que te chega. Quando alguém consegue a experiência da gratulação, agradecer, mesmo de referência aos insucessos, que pode ser considerado como experiências que ensinam a agir com responsabilidade.
e retidão alcança o patamar em que está, que esta deve ser vivida, a resignação. Então, o mal chegou e fez eu sair da zona de conforto. Que mal horrível, que mal horrível. Não. Sabe do limão faz uma limonada? O mal chegou. Por que esse mal chegou? O que eu tenho que aprender nesse momento? A prova chegou. O que eu tenho que aprender nesse momento de prova? Por que nesse momento de vida chegou esse tipo de mal? O que eu tenho que reformular na minha vida? E aí dizem que a doutrina espírita é sádica, que gosta de sofrer. Os espíritas gostam de sofrer, são resignados. E não é essa questão de gostar de sofrer. Numa visão superficial, poder-se-á crer tratar-se de uma patologia pelo sofrimento, em lamentável transtorno masoquista. Eu me detesto, e eu me bato, porque eu tenho que sofrer. Não é essa questão psicológica do masoquismo, de sofrer, não é essa questão. Ao inverso, no entanto, essa conduta traduz maturidade saudável, porque não se trata de uma eleição pessoal para o sofrimento, mas de uma aceitação consciente e natural do fenômeno dor que faz parte do curso evolutivo. Eu não escolhi a dor chegou até mim. E por que a dor chegou? Porque existe uma lei de causa e efeito. Eu desorganizei, eu vou ter que organizar. Faz parte do curso evolutivo. Eu provoquei a dor. Nessa reencarnação veio a prova para mim sentir a dor. Para ver o quanto dói fazer nos outros. E a partir desse momento eu vou me reformular. Eu vou me iluminar interiormente. Tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensação desagradável ou emoções desconfortantes, faz parte da experiência que promove o ser humano, desde que se lhe compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Obrigada, Senhor, pelo câncer. Obrigada, Senhor, pela batida do carro. Obrigada, Senhor, por essa situação difícil. Porque nesse momento eu vou aprender. Eu vou ter que me obrigar a sair da zona de conforto e procurar situações para me melhorar. Então, nesse momento, eu estou me auto-iluminando. Eu estou me reorganizando o meu espírito interior. E vou ter que abrir mão do meu egoísmo, da minha prepotência, da minha visão elitista, abaixar a cabeça e me humilhar na questão de ser humilde e me reorganizar. O corpo, mesmo trajado por deficiências, e aí trabalhamos as questões da deficiência, agradecer a deficiência e disfunções, representa uma comum oportunidade para restabelecimento das peças estragadas pela invigilância daquele que se utiliza como recursos de autorrecuperação. Peças estragadas, estragamos o nosso corpo equivocadamente no passado de reencarnações. Nessa reencarnação, o órgão veio com uma fragilidade que nós temos que cuidar. Por quê? Porque desorganizamos reencarnações passadas. Temos que cuidar para saber o quanto é importante aquele órgão. O quanto eu devo cuidar para nas próximas, para o futuro, eu ter esse cuidado. Porque eu aprendi, porque eu sofri, então eu vou regular, eu vou me iluminar. Então, devemos dar graças. O exercício da gratidão, tentando-se embora com erros e acertos, então, passo a passo, o exercício da gratidão, momento chega em que o ser se enriquece de júbilo, de ser gentil e agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes.
Eu estou agora no movimento da ação. Caridade é amor em ação. Então, eu vou ser caridoso. Eu vou ser grato, sem esperar nada em troca. Simplesmente eu vou amar o meu próximo pelo prazer de amar. Surge a necessidade da gratidão, não apenas em relação ao que se recebe, mas, sobretudo, pelo que é possível oferecer-se, participando do espetáculo da vida em sociedade, na condição de membro atuante e não de parasita prejudicial. Deixa eu ver. Então, a nossa amada Joana, tu és responsável por tudo o que está acontecendo na tua vida. Teus pensamentos e sentimentos irão formatar a tua realidade, quer tu queira ou não. Se quiser mudar a tua realidade, mudar a tua vida, mude os seus pensamentos, sentimentos, seja grato, faça caridade, sem esperar retribuição. Essa é a verdadeira gratidão. É um auto-iluminar-se. Esse é o objetivo dos nós aqui na Terra, iluminar-se, crescer, maturidade psicológica, maturidade emocional. Uma boa noite. Um beijo no coração de todos.